Pronto. Depois que a gente entendeu esses aspectos introdutórios, quanto ao conceito, quanto à questão da ética dentro do nosso fazer profissional, dentro da nossa atuação enquanto pesquisador, a gente vai adentrar um pouco mais especificamente a questão da pesquisa quanto ao seu processo de abordagem, como que ela aborda dentro dos fundamentos da pesquisa essa questão, tá? A gente vai entender. Temos, então, o conceito de dois pontos, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai abordar a pesquisa qualitativa. O que é a pesquisa qualitativa? Ela é a descritiva. A gente vai descrever os fatos, descrever os acontecimentos, os fenômenos sociais e o tema que a gente se propôs a estudar. Então, a primeira característica da pesquisa qualitativa é a questão da descrição, a gente vai descrever, tá? Outro ponto é a questão das informações obtidas, elas não podem ser quantificáveis. Por que elas não podem ser quantificáveis em números? Elas são mais abstratas, elas são mais subjetivas. São questões que a gente não pode enumerar, que a gente não pode dar um número exato para aquilo, matematicamente falando, tá? São questões subjetivas, como as pessoas se sentem em relação àquela problemática, como as pessoas veem determinada situação, tá? Por exemplo, como se a gente fosse estudar, por exemplo, a drogadição de menores de idade em Coroatá, sob a perspectiva da família. A gente vai estudar ali o que a família pensa das pessoas, dos filhos menores de idade usarem drogas, né? O que levaram aqueles filhos a usarem drogas, né? As motivações, né? O que está por trás daquilo, tá? Outro ponto é a questão da interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados. São básicas no processo da pesquisa qualitativa, ou seja, a gente vai entender os fenômenos, conceituar esses fenômenos e descrever esses fenômenos através da pesquisa, de forma que a gente não vai quantificar isso em dados numéricos. A gente vai falar de forma discorrida em texto normal, dissertativo, o que acontece dentro daquele fenômeno, o que está por trás, qual o contexto em que ele está inserido. Tudo que a gente se propôs a estudar, a gente tem que entender basicamente isso. A descrição, o conceito, o que está por trás daquilo e qual o contexto. Isso descreve bem a questão da pesquisa qualitativa. Dentro desse aspecto introdutório e conceitual, do que vinha a ser a pesquisa qualitativa, a gente entende que ela não se preocupa com representatividade numérica. A gente não vai colocar no papel, dentro do âmbito qualitativo, os aspectos numéricos do que eu colher como dados, né? Quantos, quais, o que em números, né? Quantas pessoas em Coroatá recebem benefício Bolsa Família? A gente não vai quantificar em números. A gente vai tratar de uma outra questão, de um outro aspecto da pesquisa. Sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de um fenômeno social, de uma organização ou de um determinado tema, né? Já que eu citei o Bolsa Família como exemplo, a gente pode tratar qualitativamente o Bolsa Família como a vida das pessoas mudou depois do benefício Bolsa Família. A gente vai tratar aspectos conceituais, aspectos compreensíveis do que vem a ser o pensamento das famílias em relação ao Bolsa Família, e não quantitativo. Tá? Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas. Por que aquilo está acontecendo? Né? Por que não está acontecendo certas coisas? Né? Exprimindo o que convém ser feito. Depois que a gente descrever o fato, entender conceitualmente o fato, explicar aquele fato, entender o porquê das coisas, a gente vai traçar uma solução. É como se fosse a redação do Enem, por exemplo. O Enem ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E sempre no desenvolvimento e na introdução a gente vai apresentar um problema. E lá na conclusão a gente vai apresentar uma solução para aquele problema, tá? E aí, depois que a gente explicar o porquê das coisas, a gente tem exprimir o que convém ser feito em relação àquele problema, em relação àquela problemática,
aquela expressão da questão social, por exemplo. Mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas, nem se submetem à prova dos fatos. A gente não precisa provar nada do que a gente está lá explicitando na nossa pesquisa em dados numéricos. A gente tem que expor o que a gente colheu de informação qualitativa, o que a gente colheu de informação do que a sociedade compreende sobre aquilo, do que os autores compreendem sobre aquele tema, tá? Sem precisar provar o que cada um está dizendo. A gente vai apresentar e descrever o que eles estão falando a respeito do tema. Tá? Portanto, a gente pode compreender que a pesquisa qualitativa ela se preocupa mais com aspectos da realidade, né, que não podem ser quantificados. É importante essa característica, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Como que aquilo ali acontece? Por que ele acontece, aquele fenômeno? Né? Como se dão as relações sociais? Qual o contexto das relações sociais dentro daquela problemática que a gente se propôs a estudar, tá? E assim vai. A gente vai traçar a compreensão de forma dissertativa do que está acontecendo dentro da realidade, tá? Para Minayo, a pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Como a gente vai estudar um fenômeno social, uma expressão da questão social, um exemplo, a violência contra a mulher no ambiente doméstico, a gente vai pegar dali o que significa a violência, tá? No âmbito mais geral. O que motiva aquela violência, né? O que leva aquele fenômeno a acontecer, né? As aspirações, o que se tem de ideias sobre aquilo, o que se tem de concepções teóricas sobre aquilo. E quais as crenças da sociedade, né? Existem muitas crenças dentro desse exemplo que eu citei. Por exemplo, tem gente que fala que briga de marido e mulher a gente não deve se meter, ou seja, ninguém mete a colher. Ou outra crença de que a mulher é submissa ao homem e por isso ela deve sim apanhar. Muitas pessoas ainda persistem com esse pensamento lá de trás, o pensamento arcaico do passado. Mas, dentro da nossa pesquisa, para compreender por que esse fenômeno acontece hoje no mundo contemporâneo, a gente tem que visitar o passado. Entender que isso é um fenômeno que acontece desde lá dos séculos anteriores, desde a primeira relação de homem e mulher, em que a mulher era submissa ao homem. Essa questão histórica vai nos fazer entender o presente. Por isso é importante essa busca, né, de significados, buscas de motivações, porque a gente nos remete a pesquisar coisas do passado, né, para poder se chegar a uma resposta do porquê que aquilo acontece no futuro, no presente, desculpem. Né? O que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos em que podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Né? Ou seja, depois que a gente compreende todas essas questões, os valores, as aspirações e os motivos, a gente vai conseguir chegar a uma variável dentro da nossa pesquisa, né? A um denominador comum, ou a uma solução, ou a uma resposta ao nosso problema. Tá? Desse modo, a gente vai também entender algumas características presentes nessa pesquisa qualitativa. Né? A gente entende que tem que ter uma hierarquização das ações, ou seja, planejar as ações, a gente não deve atropelar as fases da pesquisa. E dentro da pesquisa qualitativa não seria diferente. Né? A gente tem que descrever a princípio, compreender o que a gente está descrevendo e depois explicar. Essas são as características que devem ser seguidas dentro de um roteiro de compreensão de um tema a ser estudado. Primeiro a gente descreve o que a gente está estudando, depois a gente compreende. Descrever significa colocar as suas motivações, conceituações, historicidade, né? Como aquilo acontece, tá? Depois a gente passa a compreender os conceitos, a forma que acontece, tá? E a gente consegue explicar depois, num todo o fenômeno social, o problema social que a gente se propôs a estudar. Por isso, a gente deve seguir, dentro das nossas ações, essa hierarquização, descrever, compreender e explicar
os fatos sociais. E aí, dentre outros aspectos da pesquisa qualitativa, a gente destaca que deve-se haver uma precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno. Para que eu possa compreender uma determinada problemática, um determinado tema, eu tenho que entender que o tema, apesar de ser local, ele está inserido num contexto global, tá? Por exemplo, a gente vai estudar o alcoolismo, a presença do alcoolismo no município de Coroatá, tá? Então, isso é uma pesquisa de campo. A gente vai entender como isso afeta as famílias no município de Coroatá. Mas para entender o alcoolismo aqui em Coroatá, eu tenho que entender que esse problema não é um problema isolado de Coroatá. Ele acontece em todo o Brasil. Então, dentro da minha pesquisa, eu posso ter um tópico falando assim, como acontece a questão, como se dá a questão do alcoolismo no âmbito nacional. Aí eu vou entender diversas outras realidades. A realidade do Sul, a realidade do Norte, diversas outras realidades, para eu entender melhor a minha realidade local. De ver, comparar situações, traçar um parâmetro entre as realidades. Ah, no Sul acontece de uma forma, já em Coroatá, no Maranhão, acontece de outra. E assim a gente entende que o local ele está inserido dentro de um contexto maior, dentro de um contexto global. Então a gente tem que precisar essa relação entre os dois, local e global. E também a busca de resultados, ou seja, os mais fidedignos possíveis. Quando a gente pesquisa, a gente tem que ir atrás da verdade. A gente não pode colocar coisas inventadas na nossa pesquisa, porque a gente está lidando com problemas reais, problemas existentes na sociedade. Então, é fundamental que a gente, dentro do nosso tema proposto, dentro das nossas respostas, a gente traga fatos verossímeis, que são fidedignos à realidade, à verdade. Tá? Então, a gente vai entender também que dentro dessa pesquisa qualitativa, a gente corre riscos e limites. Né? A gente tem limites a serem evitados, a serem colocados dentro da nossa pesquisa, né? Para a gente não correr riscos. Né? A gente pode citar três, que é a excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de dados. Né? A gente não pode confiar excessivamente naquilo que a gente encontrou dentro da nossa coleta de dados. Né? Por mais que a gente busque os fatos mais verossímeis possíveis, a gente tem que entender que aquilo ali não é uma verdade absoluta. Por exemplo, tal autor tem um entendimento sobre um assunto, mas outro autor tem outro entendimento. Então, a gente não pode usar um só autor na nossa pesquisa como se aquele autor fosse o suprassumo da verdade, como se ele tivesse toda a verdade para si. Né? Tudo que ele falou é pronto, é acabado e está tudo certo. Não, a gente tem que contrastar ideias de autores, trazer vários posicionamentos. Isso vai dar mais confiança à nossa pesquisa, vai dar mais credibilidade. Tá? Outro ponto é a questão da tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado. Um TCC, um projeto de pesquisa, a gente pensa que tudo que está ali colocado é tudo que se tem de verdade sobre aquele assunto. E não é. A gente sabe que cada tema ele é muito amplo. Né? A verdade ela é inacabada. Ela não se acaba, ela não se esgota ali naquele estudo, naquele trabalho feito. Tem, tem muitas mais coisas a serem exploradas, a serem estudadas. Então, a gente não deve tentar abraçar o mundo todo dentro de um trabalho só. A gente tem que entender que o trabalho ele está lidando com uma pontinha só daquele problema que a gente se propôs a estudar. Por isso que a gente delimita o tema. Tá? A falta de observância com aspectos diferentes, é o que eu falei lá no início, desses riscos e limites. A questão de que várias pessoas, vários autores pensam diferentes a respeito daquele mesmo tema. Então, a gente tem que observar esses aspectos diferentes, para a gente não trazer uma só versão, um só fato, um só ponto de vista do que a gente está estudando. Tá? Então, a gente não deve escorregar nesses três pontos para a gente não ter sucesso na nossa pesquisa, tá? Lá no final. E aí eu trago um exemplozinho para a gente ter uma noção do que vem a ser essa pesquisa qualitativa.
né? São pesquisas, por exemplo, realizadas sobre os processos educativos, que analisam as relações entre escola, professor, aluno e sociedade, com o intuito de conhecer profundamente os diferentes problemas que sua interação desperta. Ou seja, dentro da escola, a gente tem três atores importantes: a escola, os alunos e a família, ou seja, professor, aluno e sociedade. Então, para entender os problemas que estão relacionados ao âmbito escolar, como evasão escolar, déficit de atenção, violência dentro da escola, a gente tem que entender que esse fenômeno envolve todos esses atores. Então, a gente vai aprofundar o estudo, as motivações dentro do aspecto dessas relações existentes. A relação entre pai, professor e aluno, ou professor, escola e aluno. E assim, entendendo essa relação, o que está por trás dessa relação, a gente entende o que acontece, o porquê daquele problema, né? Por que acontece a violência no âmbito escolar? Como é que aquele aluno está lá no âmbito da família, né? Ele traz alguma influência de casa para dentro da escola, né? Ele traz alguma influência que essa influência vai acarretar no mau desempenho dele, né? Na questão da violência para o coleguinha, e em situações. Então, para estudar um determinado tema, como esse tema da escola, a gente vai entender todo o contexto em que ele está inserido, tanto dentro da escola como na família, e como na sociedade em si, o aluno dentro desses três âmbitos.